Olá, tudo bem? Meu nome é Helena Maria, sou terapeuta em constelação familiar, massoterapeuta, facilitadora de Ho'oponopono e EFT. Hoje estou aqui para falar sobre a raiva pelo olhar da constelação familiar. Numa separação, a raiva muitas vezes funciona como um substitutivo da dor pela perda. Quando ambos os parceiros se permitem sentir a dor por aquilo que ocorreu mal, eles poderão mais tarde conversar bem um com o outro. Num divórcio, é muito importante que ambos tenham chorado e sentido esta dor profunda. Muitos procuram onde está a culpa porque querem escapar dessa dor, mas quem a sofreu também fica livre. Existem diversos tipos de raiva. Primeiro, alguém me agride ou me faz uma injustiça e eu reajo com indignação e raiva. É normal termos esse sentimento quando somos injustiçados, não é mesmo? Essa raiva me permite que eu me defenda ou eu me imponha com energia. Ela me capacita para agir. Ela é positiva e me fortalece. Essa raiva ela é objetiva e por isso ela é adequada. Ela acessa logo e atinge o seu objetivo. Segundo, o sentimento de raiva, fico enfurecido e zangado porque noto que deixei de tomar, exigir, pedir o que eu deveria ter tomado, exigido e pedido. Em vez de me impor, recebendo ou tomando o que me falta, fico enfurecido e zangado com as pessoas de quem não tomei. Não exigiu, não pedi, embora eu pudesse ou devesse ter agido dessa maneira. Essa raiva é um substitutivo da ação e a consequência de uma omissão. Ela paralisa, incapacita, enfraquece e muitas vezes perdura por longo tempo. De maneira semelhante, a raiva funciona como defesa contra o amor. Em vez de expressar meu amor, fico com raiva das pessoas que amo. Essa raiva surgiu lá na infância, lá atrás, em consequência de interrupção de um movimento afetivo, por exemplo, com o pai e com a mãe. Em situações posteriores semelhantes, essa raiva produz vivência original e dela retira sua força. Terceiro movimento da raiva. Fico com raiva de alguém porque lhe fiz mal, mas não quero reconhecer isso. Com essa raiva, eu me defendo das consequências dessa culpa e empurro para outra pessoa. Também essa raiva é substitutivo da ação. Ela me permite ficar inativo, me paralisa, me enfraquece. Quarto motivo da raiva. Alguém me dá tantas coisas grandes, coisas boas, que não consigo retribuir. Isso é realmente difícil de suportar. Então me volto contra o doador e suas dádivas, ficando zangado com ele. Essa raiva se manifesta como recriminação, como por exemplo dos filhos contra os pais. Ele se torna um substitutivo do tomar, do agradecer e do próprio agir. Paralisa e escraviza a pessoa, ou se manifesta como depressão. É o outro lado da recriminação. Também serve de substitutivo para o tomar ou agradecer. Essa raiva se manifesta ainda como no terceiro tipo, se deixei assumir minha própria culpa e suas consequências. Quinta raiva. Algumas pessoas têm uma raiva que adotaram de outros terceiros. Num grupo, por exemplo, quando um membro reprime sua raiva,
depois de algum tempo, o outro membro se enraivece. Geralmente, o mais fraco, que não tem absolutamente nada, nenhum motivo para isso, ele toma as dores. Nas famílias, esse membro mais fraco é a criança. Quando, por exemplo, a mãe fica zangada com o pai, mas reprime sua raiva. Um filho fica zangado com ele, o mais fraco frequentemente não se torna apenas sujeito, mas também o objeto da raiva. Quando, por exemplo, um subordinado se irrita com seu superior, mas reprime a sua raiva diante dele, costuma desagradá-lo em jogar para algum fraco a sua raiva. Ou quando um homem fica com raiva da sua mulher, mas a reprime diante dela, um filho é castigado por ela. Muitas vezes a raiva não se desloca apenas de um portador para o outro, por exemplo, da mãe para o filho, mas também de um objeto para o outro, por exemplo, de uma pessoa forte para uma pessoa fraca. Nesse caso, uma filha que assume a raiva da mãe pelo pai não dirige essa raiva contra o próprio pai, mas contra alguém mais à sua altura, por exemplo, o próprio marido. Nos grupos, a raiva adotada não se dirige, então, contra a pessoa forte que era inicialmente visada, por exemplo, o dirigente do grupo, mas contra um membro fraco, que se torna o bode expiatório no lugar do mais forte. Quando agem através de uma raiva adotada, os perpetradores ficam fora de si. Sentem-se orgulhosos e seu direito, mas agem como uma força e um direito que não lhes pertence, o que frustra e enfraquece. Por sua vez, as vítimas dessa raiva adotada se sentem fortes e em seu direito, pois sabem que sofrem injustamente. No entanto, também elas permanecem fracos no seu sofrimento é inútil. Sexto, existe uma raiva que é a virtude e a habilidade, uma força de imposição alerta e centrada que responde a emergências e que, com a ousadia e saber, enfrenta inclusive o que é difícil e tem poder. Essa raiva é destituída da emoção. Quando é preciso também infligir algum mal ao outro, sem medo e sem maldade, é a agressão como a pura energia. Resulta de uma longa disciplina e de um longo exercício, mas é possuída sem esforço. Essa raiva se manifesta como ação estratégica. Bem, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco sobre a raiva. Meu contato para agendar uma constelação familiar é 19 997 18 0920. Se você não conhece a constelação familiar e sente que existe algum emaranhamento na sua família, emprego, relacionamento, financeiro e gostaria de olhar de frente para eles e desvencilhar todos esses emaranhados, venha fazer a sua constelação. Lembrando que a constelação não é uma religião, e sim uma psicoterapia que abrirá os olhos da sua vida e do seu futuro e de tudo mais, ok? Eu vejo Deus em você. Namastê. Até.